tarde. Hoje a gente vai revisar as diretrizes para avaliação cardiovascular perioperatória e manejo de pacientes submetidos à cirurgia não cardíaca. Foram publicadas em 2014 pelo American College of Cardiology em associação com a American Heart Association. Nessas diretrizes ficam bem definidos os critérios para a solicitação de exames complementares em pacientes cardiopatas ou com suspeita de cardiopatia e quando uma cirurgia deve ser realizada e quando ela deve ser suspensa. O artigo é um pouco extenso, mas vale a pena a gente saber direitinho como tomar essas condutas, porque esse tipo de decisão está presente no nosso dia a dia. Então, este é o artigo no qual eu me baseei e ele se inicia fazendo algumas definições. Nesse caso, um procedimento de emergência vai ser definido como aquele no qual a vida do paciente ou membro do paciente está em perigo se a cirurgia não for realizada tipicamente dentro das primeiras 6 horas, havendo tempo para nenhuma avaliação clínica ou tempo somente para uma avaliação muito limitada ou mínima. Um procedimento urgente é definido como aquele no qual pode haver tempo para uma avaliação clínica limitada. Geralmente, quando a vida ou o membro do paciente estão em perigo se a cirurgia não for realizada tipicamente entre 6 e 24 horas. Um procedimento sensível ao tempo é aquele no qual um atraso de entre 1 e 6 semanas para permitir uma avaliação e alterações significativas no manejo irá afetar negativamente o desfecho. E a maioria dos procedimentos oncológicos entrariam nessa categoria. Um procedimento eletivo é aquele no qual o procedimento poderia ser adiado por até 1 ano. Um procedimento de baixo risco é aquele no qual as características do paciente, combinadas com as características da cirurgia, predizem um risco de eventos cardíacos adversos maiores, de óbito ou de infarto menores que 1%. Exemplos selecionados de procedimentos de baixo risco incluem cirurgia para catarata e cirurgia plástica. Procedimentos com risco de eventos cardíacos adversos maiores que 1% são considerados de risco elevado. Aqui é como foi classificada a precisão do tratamento em níveis A, B ou C e o tamanho do efeito do tratamento em classes 1, 2A, 2B e 3. O nível A é quando várias populações foram avaliadas e os dados foram derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou meta-análises. O nível B é quando populações limitadas foram avaliadas e os dados derivaram de um único ensaio clínico randomizado ou vários estudos não randomizados. E o nível C é quando os dados são derivados de consensos, opiniões de especialistas, estudos de casos ou padrão de cuidado. No caso do tamanho do efeito do tratamento, a classe 1 é quando o benefício é muito maior que o risco. 2A, o benefício é maior que o risco.
e são necessários estudos adicionais com objetivos focados. A classe B é quando o benefício pode ser um pouco maior ou igual ao risco, e são necessários estudos adicionais com objetivos maiores e mais dados de registro seriam de ajuda nesse caso. E no 2B, aquele procedimento e tratamento pode ser considerado. A classe 3 é dividida em 3 sem benefício e 3 dano. São procedimentos e tratamentos que não devem ser realizados. Os fatores de risco clínicos dos pacientes são a doença arterial coronariana, que vai ser abordada no fluxograma de indicação ou de suspensão da cirurgia. Também insuficiência cardíaca, cardiomiopatia e doença cardíaca valvular. No caso dessas 3 últimas comorbidades, as diretrizes para conduta cirúrgica anestésica estão no artigo, mas não vão ser abordadas na apresentação. Na questão da capacidade para exercício e capacidade funcional, um MET é o consumo de oxigênio basal ou de repouso de um homem de 40 anos e 70 quilos. Na literatura perioperatória, a capacidade funcional é classificada como excelente, quando maior que 10 METs, boa, quando entre 7 METs e 10 METs, moderada, quando entre 4 METs e 6 METs, ruim, quando menor que 4 METs, ou desconhecida. Existe uma escala objetiva de avaliação da capacidade funcional dos pacientes. O nome dela é DASI e ela está disponível em diversas calculadoras eletrônicas. Eu vou deixar um dos links para uma calculadora na descrição do vídeo. Agora a gente vai ver o resumo das recomendações para avaliação perioperatória suplementar. Quando que a gente deve solicitar o eletro de 12 derivações? O eletro no repouso é razoável para pacientes com doença coronariana conhecida, arritmia significativa, doença arterial periférica, doença cerebrovascular ou outra cardiopatia estrutural significativa, exceto para os pacientes submetidos à cirurgia de baixo risco. O eletro pré-operatório de repouso pode ser considerado para pacientes assintomáticos, sem doença coronariana conhecida, exceto para aqueles submetidos à cirurgia de baixo risco. O eletro pré-operatório de rotina não é útil para pacientes assintomáticos submetidos a procedimentos cirúrgicos de baixo risco. E quanto à avaliação da função do ventrículo esquerdo pelo ecocardiograma? É razoável para pacientes com dispneia de origem desconhecida serem submetidos à avaliação pré-operatória da função do VE. É razoável para pacientes com insuficiência cardíaca, com piora da dispneia ou outra alteração no estado clínico serem submetidos à avaliação pré-operatória da função do VE. A reavaliação da função do VE em pacientes clinicamente estáveis com disfunção prévia do ventrículo esquerdo documentada pode ser considerada se não houve avaliação no período de 1 ano. A avaliação pré-operatória de rotina da função do VE não é recomendada.
relação ao teste de esforço para a detecção de isquemia miocárdica e para diagnóstico da capacidade funcional do paciente, para pacientes com risco elevado, mas com capacidade funcional excelente, maior que 10 METs, é razoável não realizar testes de esforço e pode-se prosseguir com a cirurgia. Para pacientes com risco elevado e capacidade funcional desconhecida, pode ser razoável realizar teste de esforço para avaliar a capacidade funcional se o teste for alterar o manejo do paciente. Para pacientes com risco elevado e capacidade funcional moderada a boa, entre 4 e 10 METs, pode ser razoável não realizar o teste de esforço com imagiologia cardíaca e prosseguir com a cirurgia. Para pacientes com risco elevado e capacidade funcional ruim, menor que 4 METs, ou desconhecida, nesses casos, pode ser razoável realizar o teste de esforço com imagiologia cardíaca para avaliar a isquemia miocárdica se o teste for alterar o manejo do paciente. O rastreio de rotina com testes de esforço não invasivos não é útil para pacientes de baixo risco a serem submetidos a cirurgias não cardíacas. Classe 3, sem benefício. Em relação aos testes de exercício cardiopulmonar, eles podem ser considerados para pacientes submetidos a procedimentos de risco elevado, cujas capacidades funcionais são desconhecidas. Em relação ao teste de estresse farmacológico não invasivo antes de cirurgias não cardíacas, é razoável para pacientes que possuem um risco elevado para cirurgias não cardíacas e possuem capacidade funcional ruim, menor que 4 METs, serem submetidos a teste de estresse farmacológicos não invasivos, se o teste for alterar o manejo do paciente. O rastreio de rotina com teste de estresse não invasivos não é útil para pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas e de baixo risco. Classe 3, sem benefício. Em relação à angiografia coronariana pré-operatória, a angiografia de rotina não é recomendada. Agora, talvez seja a parte mais importante dessa apresentação, a gente vai revisar cada passo da abordagem para avaliação cardíaca perioperatória para a doença arterial coronariana. Esse é um fluxograma presente no artigo que vai indo de passo a passo para a gente definir se a cirurgia vai ser feita, se ela vai ser suspensa e se são necessários outros exames. O fluxograma começa com o passo 1. Em pacientes agendados para cirurgia com fatores de risco para doença arterial coronariana ou doença arterial coronariana conhecida, determine a urgência da cirurgia. Se é uma emergência, então determine os fatores de risco clínicos que podem influenciar o manejo intraoperatório e prossiga com a cirurgia, com monitorização adequada e estratégias de manejo baseadas na avaliação clínica. Então, nesse primeiro passo, se for emergência, vai ter que fazer a cirurgia da melhor forma possível. Se não for emergência, a gente vai para o passo 2. Se a cirurgia é urgente ou eletiva, determine se o paciente está com síndrome coronariana aguda no momento. Se sim, encaminhe o paciente para avaliação e manejo cardiológicos, de acordo com as diretrizes
para angina instável, infarto com supra e infarto sem supra. Passo 3. O paciente não está com uma síndrome coronariana aguda e a gente vai seguindo o fluxograma. Se o paciente possui fatores de risco para doença arterial coronariana estável, então estime o risco perioperatório de eventos cardíacos adversos maiores, de acordo com o risco cirúrgico clínico combinado. Então, agora a gente viu que não é emergência, a gente viu que o paciente não está infartando no momento e a gente vai determinar o risco do paciente. Ele vai ser baixo se for menor que 1%, alto se maior que 1%. Para isso, as diretrizes recomendam 2 métodos que podem ser utilizados. Então, aqui o nosso passo 3. Essa estimativa pode ser realizada com a calculadora de risco NSQIP do American College of Surgeons. Aqui a gente tem o link, também vou deixar na descrição. Ou pode incorporar o RCRI, que é uma outra calculadora, com estimativa do risco cirúrgico. Essa RCRI vai dar o risco clínico do paciente. E o risco cirúrgico, nesse caso, teria que ser estimado. Por exemplo, um paciente a ser submetido a uma cirurgia de muito baixo risco, exemplo, oftalmológica, mesmo com múltiplos fatores de risco, teria um baixo risco de eventos cardíacos maiores. Enquanto um paciente a ser submetido a uma cirurgia vascular de grande porte, com poucos fatores de risco, teria um risco elevado de eventos cardíacos. Então, a gente pode escolher entre esses 2 métodos para avaliação do risco cirúrgico. Essa é a calculadora NSQIP, ela é um questionário nesse site, é disponível gratuitamente. Você responde um questionário com as características do paciente e a cirurgia que vai ser feita, e ele vai te lançar vários gráficos com os diversos riscos do paciente. O RCRI, que é Revised Cardiac Risk Index, que também é uma ferramenta de avaliação do risco cardíaco clínico pré-operatório. Esse critério também é conhecido como os critérios de Lee. Também é disponível em diversas calculadoras eletrônicas e também o link vai ficar na descrição. Esse critério vai dar só a parte clínica e ele vai ter que ser associado a uma estimativa do risco cardíaco para o procedimento cirúrgico que o paciente vai fazer. Depois de determinar o risco do paciente, a gente vai para o passo 4. Se o paciente possuir baixo risco de eventos cardíacos adversos maiores, isto é, um risco menor que 1%, então não são necessários mais testes e o paciente pode prosseguir com a cirurgia. Agora, se o paciente possui um risco elevado de eventos cardíacos, que pela definição do artigo é um risco maior que 1%, então deve-se determinar a sua capacidade funcional com uma medida objetiva ou uma escala como a DASI, que a gente já mostrou antes. Se o paciente possui capacidade funcional boa, moderada ou excelente, maior ou igual a 4 METs, deve-se prosseguir com a cirurgia sem mais avaliações. Então, agora a gente já passou por vários passos. Primeiro determinou-se a emergência, depois se o paciente estava tendo uma síndrome coronariana aguda naquele momento, depois estimamos o risco clínico cirúrgico do paciente. No paciente de baixo risco, prossegue com a cirurgia. No paciente de risco elevado, com capacidade funcional conhecida de 4 METs ou mais, também
prossegue com a cirurgia sem mais testes. Agora, a gente vai chegar naqueles pacientes com capacidade funcional ruim ou com capacidade funcional desconhecida. A capacidade funcional desconhecida pode acontecer no caso daqueles pacientes que por algum motivo não conseguem fazer esforço. Por exemplo, o paciente acamado, o paciente que anda de cadeira de rodas, o paciente que tem alguma dificuldade para deambular por um problema ortopédico, reumatológico. Nesses pacientes é impossível saber qual é a capacidade funcional, porque eles não conseguem fazer esforço. Então, o passo 6 é esse. Se o paciente possui capacidade funcional ruim, menor que 4 metros ou desconhecida, então o assistente deve discutir com o paciente e com a equipe perioperatória para determinar se testes adicionais irão impactar na tomada de decisão do paciente ou o cuidado perioperatório. Se sim, isso é, se foi discutido o caso e o resultado do teste for mudar alguma coisa na conduta, se por um acaso o paciente não ia para a UTI, agora vai, se por um acaso ia ser anestesia regional e ia mudar para anestesia geral, se ia ser feita uma cirurgia mais invasiva e a cirurgia pode ser menos invasiva, se vai ser optado por uma paliação. Então, se for mudar a conduta, daí um teste de estresse farmacológico, se for haver alguma mudança de conduta, então o teste de estresse farmacológico é adequado. Nos pacientes com capacidade funcional desconhecida, a realização do teste de esforço pode ser razoável, caso eles consigam fazer o teste de esforço, senão pode ser feito o teste de estresse farmacológico. Se o teste de estresse for anormal, daí considerar angiografia ou revascularização miocárdica, dependendo da extensão da alteração. Após a intervenção, o paciente pode prosseguir com a cirurgia de acordo com as diretrizes ou considerar estratégias alternativas, como tratamento não invasivo da indicação cirúrgica. Por exemplo, radioterapia para câncer ou paliação. Se o teste for normal, prosseguir com a cirurgia de acordo com as diretrizes. Agora a gente chega no passo 7. Se o teste não for impactar a tomada de decisão ou cuidado do paciente, então prosseguir com a cirurgia de acordo com as diretrizes ou considerar estratégias alternativas, como tratamento não invasivo ou paliação. Agora a gente vai conversar um pouco sobre o algoritmo para manejo antiplaquetário em pacientes com intervenção coronariana percutânea e cirurgia não cardíaca. Esse tema tende a ser muito perguntado em provas de anestesiologia. Quer saber por quanto tempo a cirurgia tem que ser suspensa de acordo com o procedimento que o paciente fez e de acordo com a terapia de antiagregação plaquetária a qual ele está sendo submetido. Em relação aos agentes antiplaquetários, em pacientes sendo submetidos à cirurgia não cardíaca de urgência durante as primeiras 4 a 6 semanas após o implante de stents farmacológicos ou não farmacológicos, a dupla antiagregação plaquetária deve ser continuada, a não ser que o risco relativo de sangramento seja maior que o benefício da prevenção de trombose do stent. O manejo da terapia antiplaquetária deve ser determinado por um consenso entre o cirurgião, o anestesiologista, o cardiologista e o paciente, que devem pesar o risco relativo de sangramento em relação ao risco de trombose do stent. Em pacientes submetidos à cirurgia não cardíaca, sem urgência ou emergência, que não foram submetidos ao implante de stent coronariano,
pode ser razoável continuar a aspirina, quando o risco potencial de aumento dos eventos cardíacos é maior que o risco de sangramento aumentado. Aqui a gente tem o fluxograma para o paciente com stent coronariano. Se o paciente colocou um stent há menos que 4 a 6 semanas e vai ser submetido a uma cirurgia eletiva, a cirurgia deve ser adiada até o período adequado, que é 30 dias de adiamento depois do stent não farmacológico e 365 dias depois da colocação do stent farmacológico. Se o stent foi colocado há menos de 4 a 6 semanas e a cirurgia não é eletiva, deve-se continuar a dupla antiagregação, mesmo com a cirurgia, a não ser que o risco de sangramento seja maior que o risco de trombose do stent. Se já passou dessas 4 a 6 semanas e é um stent farmacológico colocado há mais que 30 dias, mais menos que 1 ano, e o risco do atraso cirúrgico for maior que o risco de trombose do stent, deve-se realizar a cirurgia após 180 dias da colocação do stent farmacológico. Se o risco do atraso cirúrgico não for superior ao risco da trombose do stent, deve-se adiar a cirurgia até o período adequado, 30 dias para o stent não farmacológico, 365 dias para o stent farmacológico. Se já passou 1 ano da colocação do stent farmacológico, 30 dias da colocação do stent não farmacológico, a pergunta é se a cirurgia necessita que se descontinue os inibidores de P2Y12. Um exemplo é o clopidogrel. Se não, é para continuar a dupla antiagregação de acordo com a recomendação do cardiologista. E, se sim, deve-se continuar a aspirina e iniciar o inibidor do receptor P2Y12 o mais rápido possível. Agora, a gente vai ver o resumo das recomendações para terapia perioperatória. Em relação à revascularização miocárdica antes de cirurgia não cardíaca, ela está recomendada quando há indicação de revascularização pelas diretrizes de prática clínica. Então, o paciente não vai revascularizar como profilaxia para uma cirurgia. Ele vai revascularizar quando ele tem indicação cardiológica de revascularizar. Não é recomendada a revascularização coronariana antes de cirurgia não cardíaca, exclusivamente para reduzir eventos cardíacos perioperatórios. Quanto à terapia com beta-bloqueadores, os beta-bloqueadores devem ser continuados em pacientes que já fazem uso crônico dos mesmos. O manejo pós-operatório dos beta-bloqueadores deve ser guiado por circunstâncias clínicas. Em pacientes com testes pré-operatórios indicando risco intermediário ou alto, pode ser razoável iniciar beta-bloqueadores. Em pacientes com 3 ou mais fatores no score RCRI, pode ser razoável iniciar beta-bloqueadores antes da cirurgia.
Iniciar beta-bloqueadores no contexto perioperatório como uma abordagem para reduzir o risco perioperatório é de benefício incerto nos pacientes com indicação de uso crônico, mas sem outros fatores de risco no RCRI. Pode ser razoável começar beta-bloqueadores no pré-operatório com uma antecedência suficiente para avaliar a segurança e a tolerabilidade, preferencialmente mais que um dia antes da cirurgia. E não se deve iniciar terapia com beta-bloqueadores no dia da cirurgia. Classe 3, dano. É uma medida que causa mais dano do que benefício para o paciente. Em relação às estatinas, elas devem ser continuadas nos pacientes que já fazem uso delas. É razoável iniciar o uso de estatinas no perioperatório em pacientes submetidos à cirurgia vascular. O início das estatinas no perioperatório pode ser considerado em pacientes com um fator de risco clínico, que serão submetidos a procedimentos de alto risco. Os alfa-2 agonistas não são recomendados para a prevenção de eventos cardíacos, classe 3 sem benefício. Os inibidores da ECA podem ser continuados no perioperatório. E se IECAS ou BRAS forem suspensos antes da cirurgia, é razoável reiniciá-los assim que clinicamente possível no pós-operatório. Em relação aos pacientes com dispositivos eletrônicos cardíacos implantáveis, os pacientes com CDIs devem estar monitorizados continuamente durante todo o período de inativação do equipamento implantável e um desfibrilador externo deve estar disponível. Garantir que os CDIs serão reprogramados para a terapia ativa assim que possível. Por último, vamos mostrar as recomendações para o manejo anestésico e intraoperatório desses pacientes. O uso tanto de agentes anestésicos voláteis quanto de anestesia venosa total é razoável para pacientes submetidos à cirurgia não cardíaca. O manejo da dor parece ser importante para esses pacientes. A anestesia neuraxial para alívio da dor pós-operatória pode ser efetiva para reduzir infarto em pacientes submetidos à cirurgia aórtica abdominal. A analgesia peridural pré-operatória pode ser considerada para reduzir a incidência de eventos cardíacos pré-operatórios em pacientes com fratura de quadril. O uso profilático da nitroglicerina endovenosa não é efetivo para reduzir isquemia miocárdica em pacientes submetidos à cirurgia não cardíaca. A manutenção da normotermia pode ser razoável para reduzir o risco perioperatório de eventos cardíacos. Aqui lembrar que a hipotermia aumenta muito o consumo de oxigênio pelo miocárdio, podendo favorecer eventos de síndrome coronariana aguda. O uso emergencial do ecocardiograma transesofágico em pacientes com instabilidade hemodinâmica é razoável. Em pacientes submetidos à cirurgia não cardíaca, se especialista prontamente disponível. O uso rotineiro do eco transesofágico durante cirurgia não cardíaca não é recomendado. O uso de dispositivos de assistência hemodinâmica pode ser considerado quando cirurgias de urgência ou emergência são necessárias no contexto de disfunção cardíaca grave. O uso da cateterização da artéria pulmonar pode ser considerado quando condições médicas que afetam significativamente a hemodinâmica do paciente não podem ser corrigidas antes da cirurgia. No entanto, o uso rotineiro do catéter de artéria pulmonar
não é recomendado. E é isso, aqui a gente termina a revisão das diretrizes. Obrigada!